Para quem se lembra, o IPCA ele tem tido uma importante subida, mas agora parece que começa a arrefecer um pouquinho mais. Se tá chovendo, se o mar tá revolto, pra que eu vou botar meu barquinho na chuva, não é verdade? Vamos falar de Big Brother então aqui. O prêmio dessa edição é de 2,72 milhões de reais. Se você fosse o ganhador do Big Brother, você saberia como fazer a declaração de imposto de renda? Começando a rádio mais otimista do Brasil em 3, 2, 1. Seja bem-vindo, meu planejado, minha planejada, meu amigo, minha amiga, meus queridos seguidores ou pessoas que vão começar a nos seguir em algum momento, eu tenho certeza disso. Eu sou Matheus Gemiani Carneiro e essa aqui é a Rádio Vista. Olha, para você que não se lembra, eu vou te lembrar mais uma vez, não tem problema. A Rádio Vista é a oportunidade que você tem de ouvir notícias do mercado com uma ótica positiva, não numa ótica de quem vai te falar sobre o caos para tentar te vender a solução. Aqui você vai ver de fato a notícia e vai ver também uma explicação e também vai ver um ponto positivo. A gente vai buscar sempre oportunidades na comunicação e vai sempre procurar trazer boas novas para vocês. Não se preocupa porque a gente sabe que tem gente por aí que já vai te passar notícia ruim querendo te vender alguma coisa. Não é o caso aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a Rádio Vista dessa semana. Olha, a semana do dia 22 de abril, sempre abrimos a semana falando sobre o relatório Focus. O relatório Focus, para quem não se lembra, é um relatório semanal feito pelo Banco Central, entrevistando aí diversas instituições financeiras. E troco aberto aqui do fechamento do dia 17 de abril, da sexta-feira da semana passada, e eu vou trazer aqui alguns índices dos mais importantes, a previsão de IPCA para esse ano, para o PIB, para o câmbio e também para a Selic, os 4 primeiros índices ali e a previsão que começa hoje. Então vamos lá, só para você ter uma ideia do que eu tô falando. O IPCA, ele tá variando aí, tá caindo. Para quem se lembra, o IPCA ele tem tido uma importante subida, mas agora parece que começa a arrefecer um pouquinho mais. Das mais de 100 instituições financeiras que responderam essa semana, a previsão do IPCA fica em 5,57%. Ela cai aí, uma queda importante. Na semana passada, há 4 semanas atrás, também estava numa previsão de 5,65%. Ela começa a cair um pouquinho. Em contrapartida, o PIB, ele acaba subindo, é a segunda semana de subida dele. Então, quando a gente fala do PIB, o PIB está voltando a crescer na casa dos 2% para esse ano. Já o câmbio é a segunda semana consecutiva em que nós temos aí o real se valorizando em frente ao dólar, ou seja, o real está começando a valer um pouquinho mais, mas ele também travou ali no 5,90, mesmo o índice da semana passada, mas ele aumenta a valorização se a gente comparar com o que aconteceu esse ano, vocês lembram bem, né? Acima de R$6, o bicho tá pegando, o bicho ainda tá pegando, mas talvez não tão forte como estava no começo, mas olha, são bons índices, mais uma semana de estabilidade, melhor do que R$6, não é verdade? E quando olha para a taxa Selic, é a 15ª semana que a previsão para a taxa Selic está em 15% ao ano. Ou seja, temos uma estabilidade. Pontos positivos aqui. A gente começa a ver, pelo menos por esses índices, que mesmo que seja uma melhora pequena, tanto de inflação como de PIB, a gente tem uma estabilidade também em taxa Selic e câmbio, embora a gente saiba que dá sempre para melhorar um pouquinho esses números, né, pessoal? Mas, como a gente gosta de trazer, sempre pautas positivas. Bom, vamos lá então para algumas das informações dessa semana que vão ser bem importantes pra gente. E ó, se você tá gostando, se você tá achando bacana, se você tá gostando, ou se você também não tiver, fala no comentário aqui, fica à vontade, você tá em casa, meu amigo, você tá em casa, minha amiga, ó, pega um cafezinho, respira fundo, toma uma água se precisar e ó, vamos para as notícias, fechou? O Ibovespa começa subindo essa semana e o dólar dá uma recuada, como eu comentei com vocês, muito pela questão das tensões, né, do alívio das tensões comerciais que tiveram na semana passada. Bom, o bicho tá pegando lá nos Estados Unidos juntamente com a China. E olha, quando a gente olha uma notícia dessa, que as coisas estão se arrefecendo um pouquinho, que as tensões comerciais acabam sendo um pouquinho mais brandas, a gente fica mais tranquilo e é igual um mar revolto. E pensa só, né, pessoal? Se tá chovendo, se o mar tá revolto, pra que eu vou botar meu barquinho na chuva, não é verdade? É exatamente assim com o mercado financeiro. Se o mar tá revolto, eu não vou colocar o meu barquinho na chuva, no mar, na tempestade. Investimento da mesma forma. Se o mercado está agitado, os investidores seguram e por conta desse alívio na questão da tensão comercial entre Estados Unidos e China, agora os investidores se sentem mais confortáveis e mais propensos a tomarem certos riscos porque parece aqui que a tempestade baixou. E se você ver aqui o posicionamento do FMI, que descartou uma recessão global e que a resiliência das economias emergentes foram destacadas, de acordo aí com o El País, Você viu como é que é o sotaque diferente? É o país, por exemplo?
A diretora-gerente do FMI, a Kristalina Georgieva, ela trouxe justamente essa questão. Mesmo com as tensões globais, não tem previsão de recessão na economia. Então, por isso aí que as bolsas abriram em alta essa semana. E quando você olha uma oportunidade dessa, você pensa o seguinte: ufa, o pior pode estar passando. É lógico que a gente tem que ficar sempre com cautela. Lembra, gente, a gente enxerga oportunidades, nós somos otimistas, mas não somos ingênuos. A gente tem que enxergar as possíveis oportunidades. Então, fica aí esse recado para você. E eu quero falar um pouquinho para você agora sobre Big Brother. É isso aí, pessoal. Vamos falar de Big Brother então aqui. Entretenimento na veia. Gente, essa semana vai acontecer a grande final dessa temporada de 2025. Eu não sei se você está assistindo ou não, mas vale frisar, o prêmio dessa edição é de 2,72 milhões de reais. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: quanto é que rende esse valor? Se eu tivesse deixado esse valor aqui na poupança, deixar esse valor aqui, por exemplo, num CDB, ou pelo menos num título que me traga aí uma rentabilidade de 100% CDI. Olha como é importante você ter conhecimento, como é importante você saber o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, por exemplo, ó, na poupança, esse valor, neste momento, ele renderia algo como 0,5% ao mês. Quando eu vou analisar esse valor, nesse momento, eu estou falando de 6,17% ao ano. O que significa o seguinte, minha gente: anualmente, o valor de 2.720.000 reais, ele renderia aí 167 mil reais ao ano, algo próximo aí a 13.600 reais por mês. Quando eu coloco aqui num título que já tem aí o rendimento atrelado ao CDI, ou seja, 100% ao CDI, eu tô falando que a taxa Selic rende próximo a 14,25% ao ano. E agora eu vou te fazer duas perguntas. Uma você já deve saber a resposta e a outra você não faz nem ideia, eu acho, né? Vamos ver então. A primeira pergunta fala o seguinte: o que você faria com esse valor de 2.700.000 reais aí que pingar na sua conta hoje? Outra coisa, você sabe como declarar e se precisa declarar esse prêmio? Se você fosse o ganhador do Big Brother, você saberia como fazer a declaração desse imposto de renda? Pois é, isso é muito legal porque ninguém para pra pensar. A gente fica pensando só no que a gente vai com o dinheiro, mas não quais são as obrigações com esse dinheiro. E o que é mais interessante é saber que a emissora que faz o pagamento ao campeão já tinha algo próximo a 27% do valor do prêmio, já depositando o valor líquido, que é justamente esse abatimento desse imposto. Só pra você ter uma ideia, em 2025 esse valor chegou aí a R$500 mil aproximadamente de imposto de renda. Pois é, pessoal, são algumas informações importantes e já falando sobre o tema de imposto de renda, tá chegando aí a época da sua declaração de imposto de renda. E eu quero te fazer uma pergunta: você já fez a sua declaração de imposto? Você já sabe se você vai pagar mais ou menos imposto? Você já sabe se você pode abater? E são perguntas como essa que ajudam a gente a ter um bom planejamento financeiro, e é para isso que é tão importante você ter um profissional do seu lado capacitado para poder te ajudar nessa parte estratégica também. Então fique esperto que informações como essa aqui que eu te passei e tantas outras a gente vai estar cada vez mais colocando aqui no nosso cotidiano, tá bom, gente? Eu sou o Matheus Carneiro, essa aqui é a Rádio Vista e eu vejo vocês na semana que vem.